Lucas, 7 anos, estava quase um ano sem nenhum episódio de xixi na cama. Os pais comemoraram essa conquista como um marco importante. Mas há 3 semanas, algo mudou. Lucas voltou a acordar molhado quase todas as noites, e junto com isso veio um comportamento que preocupou ainda mais a mãe. Ele passou a pedir para dormir com a luz acesa, começou a ter medo de ficar sozinho no quarto e, na escola, a professora relatou que ele estava mais quieto e isolado dos colegas. A mãe de Lucas ficou confusa. Será que era apenas uma fase? Será que ele estava bebendo muita água antes de dormir? Ou havia algo mais profundo acontecendo com seu filho? Essa dúvida atormenta milhares de pais todos os dias. Quando uma criança que já havia conquistado o controle da bexiga volta a fazer xixi na cama, muitos encaram como um simples acidente, uma preguiça ou falta de atenção. Mas o que poucos sabem é que esse retrocesso pode ser um dos sinais mais claros de que algo está afetando emocionalmente aquela criança. A regressão comportamental acontece quando uma criança perde habilidades que já havia desenvolvido. Ela pode voltar a falar como bebê, chupar o dedo, ter medo do escuro ou, como no caso mais comum, voltar a fazer xixi na cama depois de meses ou até anos sem nenhum acidente. Esse comportamento não é birra, não é falta de educação e definitivamente não é algo que deve ser punido. É a forma que o corpo e a mente da criança encontram de comunicar que algo não está bem. Neste vídeo, vamos entender o que é a regressão comportamental, por que ela acontece e, principalmente, quais são os 4 sinais que diferenciam um episódio isolado de algo que precisa de atenção profissional. Vamos aprender a observar o comportamento dos nossos filhos com um olhar mais atento, mais empático e mais preparado para identificar quando eles estão pedindo ajuda, mesmo sem conseguir expressar isso com palavras. O caso de Lucas não é isolado. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, entre 15 e 20% das crianças de 5 anos ainda apresentam enurese noturna, que é o nome técnico para o xixi na cama. Mas quando falamos de regressão, estamos tratando de crianças que já haviam superado isso. Esses casos representam cerca de 25% de todas as ocorrências de enurese em crianças acima de 6 anos, e a grande maioria está associada a fatores emocionais ou mudanças significativas na rotina da criança. Voltando ao Lucas, a mãe dele começou a fazer perguntas. Conversou com a avó, com a professora, observou mais de perto a rotina do filho. Foi então que descobriu algo importante. 3 semanas atrás, bem quando os episódios começaram, o melhor amigo de Lucas havia se mudado de cidade. Além disso, o pai estava viajando muito a trabalho, e Lucas praticamente não o via durante a semana. 2 perdas significativas, mesmo que temporárias, acontecendo ao mesmo tempo na vida de uma criança de 7 anos. A regressão comportamental é definida como a perda temporária de habilidades que a criança já havia adquirido. Isso pode incluir o controle dos esfíncteres, a linguagem, a autonomia para dormir sozinha, a capacidade de se alimentar sem ajuda ou até mesmo habilidades sociais. É como se a criança voltasse a uma fase anterior do desenvolvimento, buscando inconscientemente a segurança e o conforto que sentia quando era menor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a regressão comportamental é uma resposta adaptativa do organismo infantil diante de situações de estresse, mudanças significativas ou traumas. Não é um comportamento consciente ou voluntário. A criança não escolhe regredir. O cérebro infantil, ainda em desenvolvimento, simplesmente aciona mecanismos de defesa primitivos quando se sente sobrecarregado emocionalmente. É importante entender que isso não é um sinal de fraqueza ou de má educação, mas sim uma comunicação não verbal de que algo precisa de atenção. A enurese noturna secundária, que é quando a criança volta a fazer xixi na cama após pelo menos 6 meses sem episódios, afeta aproximadamente 3% das crianças entre 5 e 10 anos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria. Desses casos, estudos mostram que entre 60% e 70% têm origem emocional ou psicológica, relacionados a eventos estressantes como mudança de escola, separação dos pais, nascimento de um irmão, bullying, luto ou mudanças bruscas na rotina familiar. Do ponto de vista neurobiológico, quando uma criança passa por situações de estresse prolongado, o corpo libera cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Níveis elevados de cortisol por períodos prolongados afetam o funcionamento do sistema nervoso autônomo, que é responsável por funções involuntárias do corpo, incluindo o controle da bexiga durante o sono. Além disso, o estresse intenso interfere na qualidade do sono, fazendo com que a criança tenha um sono mais profundo em algumas fases da noite, o que dificulta o despertar quando a bexiga está cheia.
A regressão comportamental também está profundamente ligada à necessidade de atenção e segurança. Quando uma criança se sente ameaçada, insegura ou negligenciada emocionalmente, ela pode, de forma inconsciente, buscar comportamentos que no passado lhe trouxeram cuidado e atenção dos pais. É uma tentativa desesperada de reconquistar o olhar atento, o colo, a presença constante que ela tinha quando era menor e mais dependente. Por isso, é fundamental que pais e cuidadores compreendam que a regressão não é um problema a ser punido, mas um sinal a ser decodificado. Não adianta ralhar, envergonhar ou castigar a criança. Essas atitudes apenas intensificam o estresse emocional e agravam o problema. O que a criança precisa nesse momento é acolhimento, compreensão e ajuda para processar o que está sentindo. A identificação precoce dos sinais que acompanham a regressão comportamental é essencial para que a intervenção seja feita no momento certo, evitando que o sofrimento emocional se prolongue e cause impactos mais profundos no desenvolvimento da criança. Nos próximos blocos, vamos explorar os 4 sinais principais que diferenciam um episódio isolado de xixi na cama de uma regressão comportamental que precisa de atenção especializada. Vamos aprender a observar não apenas o sintoma em si, mas todo o contexto emocional e comportamental que o acompanha. O primeiro sinal importante a observar é a frequência e o padrão dos episódios de enurese. Não estamos falando de um acidente isolado, mas de uma recorrência que forma um padrão claro ao longo do tempo. Uma criança que já conquistou o controle da bexiga pode, eventualmente, ter um episódio isolado de xixi na cama. Isso pode acontecer em situações específicas como uma noite em que ela bebeu muito líquido antes de dormir, um dia de muito cansaço físico, uma mudança temporária de ambiente como dormir na casa dos avós, ou até mesmo durante uma doença como gripe ou infecção urinária. Esses episódios isolados são completamente normais e não devem gerar preocupação. O que observar? Anote em um caderno ou no celular cada episódio de enurese. Registre a data, o horário aproximado em que aconteceu, se a criança bebeu muito líquido antes de dormir, se houve algum evento diferente naquele dia, e como foi o estado emocional da criança. Mantenha esse registro por pelo menos 2 semanas. Observe também se existe um padrão. Os episódios acontecem todas as noites, em noites alternadas, apenas nos finais de semana, ou sem um padrão definido. Normal é 1 ou 2 episódios isolados ao longo de um mês, especialmente se houver uma causa identificável como excesso de líquidos, cansaço extremo ou mudança de rotina. A criança acorda, percebe o que aconteceu, pode até ficar um pouco chateada ou envergonhada, mas retoma rapidamente sua rotina normal. Não há outros sinais comportamentais associados. O episódio não se repete com frequência e, após algumas semanas, desaparece completamente. Preocupante é 3 ou mais episódios por semana durante pelo menos 2 semanas consecutivas, depois de a criança ter ficado pelo menos 6 meses sem nenhum acidente noturno. Esse padrão indica que não se trata de episódios isolados, mas de uma regressão estabelecida. Ainda mais preocupante é quando os episódios acontecem todas as noites ou quase todas as noites, criando um ciclo de frustração tanto para a criança quanto para os pais. Outro sinal de alerta é quando não há uma causa física aparente. A criança não está bebendo líquidos em excesso, não está doente, não tem infecção urinária, mas ainda assim os episódios persistem. Exemplo prático. Mariana, 8 anos, estava 2 anos sem fazer xixi na cama. Há um mês, seus pais se separaram e ela passou a dividir o tempo entre 2 casas. Nas primeiras 2 semanas após a separação, Mariana teve 5 episódios de enurese noturna. A mãe, preocupada, começou a anotar. Percebeu que os episódios aconteciam principalmente nos primeiros dias após a troca de casa, quando Mariana voltava da casa do pai para a casa da mãe. Esse padrão mostrou claramente uma conexão entre os episódios e o estresse emocional da adaptação às mudanças familiares. Timeline de observação. Observe o padrão por 2 semanas completas antes de buscar ajuda profissional, a menos que existam outros sinais graves associados. Se após 2 semanas a frequência for de 3 ou mais episódios por semana, e não houver melhora espontânea, é hora de procurar orientação de um pediatra ou psicólogo infantil. Durante essas 2 semanas, mantenha um ambiente acolhedor, evite punições e observe se existem outros sinais comportamentais que acompanham a regressão. O segundo sinal crucial a observar são as mudanças no padrão de sono e a presença de pesadelos ou terrores noturnos que acompanham os episódios de enurese. O sono é um dos primeiros aspectos afetados quando uma criança está sob estresse emocional, e essas alterações frequentemente caminham lado a lado com a regressão comportamental.
O sono infantil é extremamente sensível ao estado emocional da criança. Quando ela está ansiosa, preocupada ou processando situações difíceis, o cérebro não consegue relaxar completamente durante a noite. Isso pode resultar em dificuldade para adormecer, despertares frequentes, sono agitado, pesadelos recorrentes ou até mesmo terrores noturnos, que são episódios em que a criança parece acordada mas está em um estado de consciência alterado, gritando ou chorando sem reconhecer os pais. O que observar? Preste atenção em como está o sono da criança nas últimas semanas. Ela está demorando muito mais tempo para adormecer do que o habitual? Acorda várias vezes durante a noite chorando ou chamando pelos pais. Relata pesadelos frequentes ou expressa medo de dormir. Durante a noite, ela se mexe muito, fala dormindo, rende os dentes ou apresenta respiração acelerada. Pela manhã, ela acorda cansada, irritada ou com dificuldade para levantar, mesmo tendo dormido as horas necessárias. Observe também se a criança desenvolve rituais antes de dormir, como pedir para verificar embaixo da cama, deixar a luz acesa, ou exigir que a porta fique aberta. Normal é pesadelos ocasionais, cerca de 1 ou 2 vezes por mês, especialmente após um dia agitado, um filme mais intenso ou uma história que impressionou a criança. É normal também que ela tenha noites de sono mais agitado durante períodos de mudanças, como o início das aulas ou após um evento especial. A criança pode acordar do pesadelo, chamar os pais, receber conforto e voltar a dormir tranquilamente. No dia seguinte, ela pode até lembrar do sonho e contar o que aconteceu. O sono volta ao normal após alguns dias, sem persistência dos sintomas. Preocupante é pesadelos 3 ou mais vezes por semana durante pelo menos 2 semanas consecutivas, com temas recorrentes de abandono, medo, perseguição ou perda. Ainda mais preocupante é quando a criança desenvolve pavor de ir para a cama, chora sistematicamente na hora de dormir, ou se recusa a dormir sozinha depois de anos fazendo isso sem problemas. Terrores noturnos que acontecem mais de uma vez por semana também são um sinal de alerta importante. Outro indicador crítico é quando a criança acorda molhada justamente após um episódio de pesadelo ou terror noturno, sugerindo uma conexão direta entre o estresse emocional manifestado no sonho e a perda do controle da bexiga. Exemplo prático: Rafael, 6 anos, começou a fazer xixi na cama 3 semanas após o nascimento da irmã mais nova. Os pais inicialmente pensaram que fosse apenas ciúme normal, mas ao observarem com mais atenção, perceberam que Rafael também estava tendo pesadelos quase todas as noites. Ele acordava chorando, dizendo que sonhava que os pais o esqueciam na escola ou que ele se perdia e não conseguia voltar para casa. Pela manhã, Rafael estava sempre cansado e irritado. A conexão entre os pesadelos de abandono e o nascimento da irmã ficou clara. Rafael estava manifestando no sono o medo de ser substituído ou esquecido pelos pais. Timeline de observação: monitore o padrão de sono por no mínimo 10 noites consecutivas. Anote quantas vezes a criança acorda, se relata pesadelos, quanto tempo demora para adormecer e como acorda pela manhã. Se os problemas de sono persistirem por mais de 2 semanas e estiverem associados aos episódios de enurese, considere buscar avaliação profissional. O psicólogo infantil pode ajudar a criança a processar as emoções que estão perturbando seu sono, enquanto o pediatra pode descartar causas médicas e orientar sobre higiene do sono. O terceiro sinal importante são as mudanças significativas no comportamento social e emocional da criança. Quando a regressão comportamental tem origem emocional, ela raramente vem sozinha. O xixi na cama é apenas um dos sintomas visíveis de um sofrimento interno que se manifesta também em outras áreas da vida da criança. Uma criança que está enfrentando dificuldades emocionais profundas começa a apresentar alterações no jeito de se relacionar com os outros, na forma como expressa suas emoções e até mesmo na maneira como enxerga a si mesma. Essas mudanças podem ser sutis no início, mas tendem a se intensificar se o problema não for identificado e acolhido adequadamente. O que observar? Fique atento a mudanças no comportamento que persistem por mais de 2 semanas. A criança que antes era comunicativa e expressiva passa a ficar mais calada e retraída? Ela que adorava brincar com os amigos agora prefere ficar sozinha ou se isola no recreio? Houve aumento significativo de choro sem motivo aparente, ou crises de irritabilidade e explosões emocionais desproporcionais a situações simples? A criança demonstra mais insegurança, pedindo constantemente a aprovação dos pais ou perguntando se eles a amam. Observe também se ela desenvolveu comportamentos regressivos além da enurese, como voltar a falar com voz de bebê, chupar o dedo,
pedir mamadeira ou recusar-se a fazer coisas que já fazia sozinha, como se vestir ou comer sem ajuda. Normal é oscilações de humor típicas da idade, especialmente em momentos de transição como volta às aulas ou após um final de semana muito agitado. É normal que a criança tenha dias em que prefira ficar mais quieta ou em que demonstre mais carência dos pais. Também é esperado que ela passe por fases de maior dependência emocional, principalmente entre os 3 e 6 anos. Essas mudanças são passageiras, durando no máximo alguns dias, e a criança retorna naturalmente ao seu padrão habitual de comportamento. Ela continua brincando, interagindo com amigos quando surge a oportunidade e demonstrando interesse pelas atividades que sempre gostou. Preocupante é isolamento social marcante que dura 3 ou mais semanas, com a criança evitando ativamente situações de interação, recusando-se a participar de atividades que antes adorava ou demonstrando desconforto extremo em contextos sociais. Mudanças drásticas na personalidade, como uma criança extrovertida que se torna completamente fechada, ou uma criança tranquila que passa a ter explosões de agressividade frequentes. Comportamento regressivo em múltiplas áreas ao mesmo tempo. Voltar a falar como bebê, recusar-se a comer sozinha, ter medo de ficar longe dos pais mesmo por períodos curtos, e fazer xixi na cama simultaneamente. Outro sinal crítico é quando a criança demonstra vergonha excessiva de si mesma, faz comentários autodepreciativos como sou burra, ninguém gosta de mim ou sou um bebê, mostrando que a regressão está afetando sua autoestima e autoimagem. Exemplo prático: Beatriz, 9 anos, sempre foi uma menina alegre e sociável. Após a morte da avó, com quem tinha uma relação muito próxima, Beatriz não apenas voltou a fazer xixi na cama, mas também parou de sair para brincar com as amigas do prédio. Na escola, a professora relatou que ela ficava isolada no recreio, olhando para o nada. Em casa, Beatriz, que sempre foi independente, começou a pedir que a mãe ficasse no quarto até ela adormecer e voltou a querer que a mãe desse comida na boca dela, algo que não fazia desde os 4 anos. Esses múltiplos sinais de regressão, todos surgindo após o luto, mostraram claramente que Beatriz precisava de apoio profissional para processar a perda da avó. Timeline de observação. Observe essas mudanças comportamentais por pelo menos 2 semanas. Se as alterações persistirem por 3 semanas ou mais, especialmente se estiverem piorando progressivamente ou se a criança demonstrar sofrimento evidente, não espere mais. Busque a ajuda de um psicólogo infantil imediatamente. Quanto mais cedo a intervenção, mais rápida e eficaz será a recuperação emocional da criança. O quarto e último sinal fundamental é a presença de um evento estressor identificável ou mudança significativa na vida da criança que coincide com o início da regressão. Esse é talvez o sinal mais revelador, pois estabelece uma conexão clara entre causa e efeito, mostrando que a enurese não é um problema físico isolado, mas uma resposta emocional a uma situação difícil. Crianças não têm a mesma capacidade de adultos para verbalizar e processar emoções complexas. Quando algo as afeta profundamente, quando se sentem inseguras, ameaçadas ou sobrecarregadas emocionalmente, o corpo encontra outras formas de expressar esse sofrimento. A regressão comportamental é uma dessas formas. É como se o organismo infantil dissesse: não consigo lidar com isso sozinho, preciso de ajuda, preciso de cuidado. O que observar? Faça uma linha do tempo dos últimos 2 a 3 meses. Marque quando os episódios de enurese começaram e olhe para trás tentando identificar eventos significativos que aconteceram nas semanas anteriores. Pergunte-se: houve alguma mudança na estrutura familiar, como separação dos pais, novo casamento, nascimento de irmão ou morte de alguém próximo? A criança mudou de escola, de casa ou de cidade? Houve perda de um animal de estimação? Existe suspeita ou relato de bullying na escola? Alguém importante se afastou da vida da criança, como um amigo que se mudou ou um avô que estava presente e agora não está mais. Aconteceu algum evento traumático, como acidente, hospitalização, procedimento médico invasivo ou presenciar violência. As rotinas da criança mudaram drasticamente, como pais que passaram a trabalhar mais e ficam menos tempo em casa. Normal é pequenos ajustes na rotina que toda família passa, como mudança de turno na escola, início de uma atividade extracurricular nova ou férias escolares. Esses eventos podem gerar 1 ou 2 episódios isolados de enurese, mas a criança se adapta rapidamente, em questão de dias, e o problema se resolve espontaneamente. A criança demonstra a capacidade de verbalizar o que está sentindo, mesmo que de forma simples, como estou com saudade da professora antiga ou estou nervoso com a aula de natação nova.
Ela processa a mudança com o apoio dos pais e segue em frente sem sintomas persistentes. Preocupante é, quando existe uma correlação temporal clara e inequívoca entre um evento estressor significativo e o início dos episódios de enurese. Por exemplo, a criança começa a fazer xixi na cama exatamente uma semana após a separação dos pais, ou 2 semanas após mudar de escola, ou logo após o nascimento do irmão mais novo. Ainda mais preocupante é quando múltiplos estressores acontecem simultaneamente, como pais que se separam ao mesmo tempo em que a criança precisa mudar de escola. Outro sinal crítico é quando a criança não consegue verbalizar o que está sentindo, nega que algo esteja errado quando questionada, ou manifesta através do comportamento uma reação desproporcional ao evento, mostrando que não está conseguindo processar adequadamente a situação. Exemplo prático: Gabriel, 5 anos, estava há 8 meses sem fazer xixi na cama. Seus pais começaram a ter discussões frequentes e intensas, geralmente à noite, depois que Gabriel ia dormir. Embora achassem que o filho não percebia, Gabriel acordava assustado com os gritos. 3 semanas depois do início dessas brigas constantes, Gabriel voltou a fazer xixi na cama quase todas as noites. Além disso, começou a ter medo de barulhos altos e passou a ter crises de choro quando via os pais conversando seriamente, mesmo que em tom normal. Quando a mãe finalmente conectou os pontos e percebeu a relação entre as brigas e a regressão, buscou ajuda tanto para o casamento quanto para Gabriel. O psicólogo infantil ajudou Gabriel a entender que as brigas dos pais não eram culpa dele e que ele estava seguro, mesmo quando eles discutiam. Timeline de observação. Assim que você identificar a possível conexão entre um evento estressor e a regressão, não espere. Se os episódios persistirem por mais de 2 semanas após o evento identificado e a criança não mostrar sinais de melhora espontânea, procure ajuda profissional imediatamente. Quanto mais tempo a criança passa processando sozinha um estresse que está além da sua capacidade de compreensão, maior o risco de que esse sofrimento se intensifique e afete outras áreas do desenvolvimento emocional. A intervenção precoce, especialmente quando conseguimos identificar claramente a causa, tende a ser mais rápida e eficaz. Agora que identificamos os 4 sinais principais de regressão comportamental preocupante, vamos entender exatamente o que fazer quando você percebe esses sinais no seu filho. A forma como lidamos com a situação faz toda a diferença na recuperação emocional da criança. O que fazer? Passo 1. Acolha sem julgamento. Quando a criança acorda molhada, mantenha a calma absoluta. Ajude-a a trocar de roupa e de lençóis com naturalidade, sem dramatizar ou fazer comentários que possam envergonhá-la. Diga frases como "tudo bem, vamos limpar isso juntos" ou "acidentes acontecem, não tem problema". Esse acolhimento é fundamental para que a criança não desenvolva vergonha adicional, que só agravaria o problema. Nunca, em hipótese alguma, castigue, grite ou faça piadas sobre o ocorrido. A regressão já é um sinal de sofrimento. Adicionar humilhação só aumenta esse sofrimento. Passo 2. Investigue com delicadeza. Encontre momentos tranquilos durante o dia para conversar com seu filho sobre como ele está se sentindo. Não pergunte diretamente sobre o xixi na cama. Em vez disso, faça perguntas abertas como você está se sentindo esses dias? Tem alguma coisa te deixando preocupado? Está tudo bem na escola? Observe não apenas o que a criança diz, mas como ela reage. Crianças pequenas frequentemente não sabem nomear emoções complexas, mas podem dizer coisas como "minha barriga dói" quando estão ansiosas, ou "estou cansado" quando estão tristes. Use também recursos lúdicos, desenhos, brinquedos, histórias. Peça para ela desenhar a família, a escola, ou como está se sentindo. Muitas vezes, o que a criança não consegue verbalizar aparece de forma simbólica nos desenhos ou nas brincadeiras. Passo 3. Documente sistematicamente. Crie um diário de observação simples. Anote a data de cada episódio de enurese, o horário aproximado, eventos significativos do dia anterior, estado emocional da criança, qualidade do sono, mudanças comportamentais observadas. Esse registro será valiosíssimo para o profissional que eventualmente for consultado. Além disso, ajuda você a identificar padrões que não seriam óbvios sem a documentação. Por exemplo, você pode perceber que os episódios acontecem sempre nas noites que antecedem dias de prova na escola, ou nas noites seguintes às visitas à casa do pai, no caso de pais separados. Passo 4. Reforce a rotina e a segurança. Crianças em regressão precisam de previsibilidade e estrutura. Mantenha horários regulares para dormir, acordar, comer e brincar.
Crie rituais reconfortantes antes de dormir, ler uma história, conversar sobre o dia, fazer uma oração ou meditação simples. Aumente a presença física e emocional. Mais tempo de qualidade juntos, mais abraços, mais validação dos sentimentos. Isso não significa superproteger ou fazer tudo pela criança, mas sim estar mais disponível emocionalmente. Se possível, reduza temporariamente atividades extras que possam estar sobrecarregando a criança. Às vezes, menos é mais quando se trata de restaurar o equilíbrio emocional. Quando buscar ajuda profissional? Procure um pediatra se os episódios persistirem por mais de um mês, mesmo que os sinais emocionais sejam leves. O pediatra fará a avaliação física necessária para descartar causas médicas como infecção urinária, diabetes, problemas renais ou constipação intestinal que também podem causar enurese. É fundamental descartar essas causas antes de considerar apenas o aspecto emocional. Procure um psicólogo infantil imediatamente se, além da enurese, você identificar 2 ou mais dos sinais que discutimos: alterações graves no sono, mudanças significativas no comportamento social, isolamento, agressividade, múltiplas regressões simultâneas, ou se houver um evento estressor claro e identificado. O psicólogo ajudará a criança a processar as emoções, desenvolver estratégias de enfrentamento e restaurar a sensação de segurança emocional. A terapia pode incluir técnicas de ludoterapia, onde a criança expressa através de brincadeiras o que não consegue verbalizar, técnicas